Graças a Deus. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Nós vimos ontem pela manhã. Hoje nós vamos buscar concluir a exposição que iniciamos ontem pela manhã, que fala da cruz de Cristo. O nosso foco hoje será um pouco diferente, falando da repercussão da mensagem da cruz nas nossas vidas. Capítulo 13, o Senhor Jesus, a partir do versículo 22, como vimos ontem, eu vou fazer a leitura da passagem, os irmãos acompanham. O título da nossa mensagem de hoje fala sobre a cruz de Cristo e a nossa. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Capítulo 13, versículo 22. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. E contudo há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. O Senhor Jesus, então, ele nos mostra aqui, a partir dessa passagem, como aqueles que mais se achavam perto, por assim dizer, do reino, estavam de fato distantes dele. Aqueles que acreditavam estar inclusos no rol de eleitos estavam excluídos. E é importante que a gente entenda que o que Jesus está dizendo aqui é algo extremamente repetido na Bíblia. E o Senhor Jesus faz essa repetição por meio de através de outras palavras, mas o princípio aqui é o mesmo. Olha que coisa interessante. Vamos abrir no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, nos 2 últimos capítulos. O Senhor Jesus, por meio do apóstolo João, nos deixa uma mensagem muito clara sobre aqueles que estarão excluídos, aqueles que ouvirão o que nós lemos aqui: apartai-vos de mim, não vos conheço. E olhe como o rol de pessoas que estarão do lado de fora. No capítulo 21 de Apocalipse, o Senhor Jesus é visto como é aquele que está sentado no trono. Versículo 5 do capítulo 21. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Quem está sentado no trono? Jesus. Ele está entronizado. Ele é o Rei da Glória. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve. A ideia de escrever é justamente passar para os eleitos essa mensagem de maneira a ficar registrada. A ideia na Bíblia, sempre quando você ouvir na Bíblia escreve, você vai ver isso desde o Antigo Testamento. É algo que tem que ser relembrado, que tem que ser sistematicamente relembrado, como os mandamentos. Olha, você escreve numa tábua e você coloque de tal forma que mesmo quem passe correndo consiga ver o que está escrito. Como nós precisamos ser constantemente relembrados desses princípios que estão aqui. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça
da fonte da água da vida. Olha que coisa interessante, Jesus teve uma conversa, enquanto ele estava aqui na terra, encarnado, antes de ser glorificado, ele conversou com a mulher samaritana justamente nestes termos: você bebe de uma água que você voltará a ter sede, mas eu tenho uma água para te dar que nunca mais você terá sede. Agora que o apóstolo João, ele também fala sobre esse assunto, ouvindo do próprio Jesus: quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto porém, e aqui o alerta, a ideia, muitos que acreditam ser cristãos, como os judeus na época de Jesus, por cumprirem determinados rituais religiosos ou por acreditarem que tinha algum tipo de conhecimento intelectual que os salvava, esses estão excluídos. E ele diz aqui uma lista daqueles que estão excluídos da cidade santa e, portanto, estão condenados ao inferno, pois só existem esses dois lugares a se comparecer depois da morte. Quanto porém aos covardes, o que é um covarde? É uma pessoa que tem medo de barata? Não, isso não é um covarde. Um covarde é aquele que, por medo, por receio de qualquer tipo de perseguição em relação ao seu cristianismo, ele retrocede, ele volta atrás, ele não resiste até o sangue. É aquele que em alguns momentos ele demonstra ser cristão, mas quando a perseguição aperta, quando as coisas de fato se tornam mais difíceis, esses retrocedem, e nós sabemos, é a maioria. É a semente que caiu no solo rochoso. Ela recebeu com alegria, mas bastou a primeira perseguição por conta da palavra, ela morreu. É a semente no solo, é a semente entre espinhos, que por conta das preocupações, a pressão que o mundo impõe para que venhamos a produzir aquilo que o mundo determina que venhamos a produzir, e não aquilo que Deus determina. Por isso se tornam infrutíferos. Esses são os covardes, são aqueles que não perseveram. Nós já lemos no Evangelho de João que muitos sabiam que Jesus falava a verdade, mas eles não se colocavam ao lado de Jesus, porque eles temiam a liderança dos fariseus e saduceus. Eles temiam ser expulsos das sinagogas, eles temiam que eles tivessem algum tipo de complicação social ou religiosa e, portanto, eles não seguiam a Jesus. Esses são os covardes, por isso está em primeiro. É importante a gente perceber a organização. Os covardes estão em primeiro. E esse texto de covardes é algo que deve nos fazer refletir. Deixe marcado aí no capítulo 21. Eu gostaria de abrir uma passagem que nós devemos estar sempre nos lembrando. Ela está no livro de Juízes. No livro de Juízes, nós temos a história dos líderes que o Senhor Jesus separou para que o seu povo triunfasse diante de perseguições dos povos circunvizinhos. E esse círculo vicioso se repetiu várias vezes. Aqui no livro de Juízes, um dos juízes, que na verdade não eram juízes como nós conhecemos, julgadores, mas eram líderes que lideravam o povo contra povos estrangeiros que estavam de alguma forma oprimindo o povo de Deus. No capítulo 7 do livro de Juízes, nós vamos ter uma ideia sobre esse termo covarde. Por que, pastor, o senhor está falando tanto desse termo? Porque é um termo extremamente negligenciado. Eu creio que a maioria dos evangélicos lê isso e diz: não, essa daqui eu não estou. Eu não sou covarde. Eu sou uma pessoa que eu testemunho minha fé. Eu posso ser até outra coisa, mas covarde eu não sou. E quando na verdade não é assim. A verdade é a maioria é covarde.
e pensa que não. Por isso que esse auto-engano é tão perigoso. Lá no capítulo que estamos estudando, não esqueçamos, é o capítulo 13. O que a gente vê o Senhor Jesus falando no capítulo 13 de Lucas? O auto-engano. Pessoas que vão dizer: Jesus, eu comia, eu bebia na sua presença, a gente estava na tua presença. Jesus, na minha presença vocês nunca tiveram, eu não conheço vocês. Então ali é um auto-engano. Pessoas que acreditavam que tinham uma comunhão com o Senhor e nunca tiveram, porque eles eram covardes. E aqui no capítulo 7 de Juízes é importante a gente extrair da própria Bíblia esse conceito, para que a gente não se engane, a gente não caia nesse perigo do auto-engano. Então, versículo 1: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim. A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, a palavra aqui para tímido é a mesma palavra para covarde no hebraico, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. Perceba, tinham 32.000 homens que se colocaram como soldados à disposição de guerrear uma luta que o próprio Senhor chamou. Não foi em qualquer um. Deus separou Gideão, deu demonstrações que estava com ele. E Gideão então agora lidera o povo, 32.000 pessoas se ajuntam, e ainda assim daqueles 32.000, nós vamos ver que 22.000 se declaram, se autodeclaram. Isso é o mais impactante. Essa pessoa se autodeclara covarde e medroso. É muito forte isso, irmãos, é algo assim assustador, porque a incredulidade, ela é a raiz de todo medo. Por que essas pessoas estão com medo? Porque elas não acreditam que Deus tem poder para vencer a batalha. Elas olham mais para a realidade do mundo do que para a onipotência de Deus. Muitos evangélicos trabalham dessa mesma forma no seu pensamento. É mais forte para eles o preço dos alimentos e das coisas do que efetivamente o poder de Deus de nos sustentar. As pessoas, elas se apegam muito mais àquilo que o mundo nos oprime do que o poder de Deus de nos livrar de toda opressão. E é isso que faz com que as pessoas fiquem com medo. É esse tipo de covardia que paralisa e que faz as pessoas retrocederem, que fecha a porta do céu diante de multidões de evangélicos que se declaram evangélicos, mas que efetivamente não têm qualquer tipo de fé evangélica, porque a sua vida é uma demonstração clara de que eles não confiam em Deus, mas vivem amedrontados pelas ameaças do mundo. Voltando agora para o versículo 8 de Apocalipse 21, os covardes não entrarão. Segundo, os incrédulos são aqueles que não acreditam. Nós sistematicamente pregamos a Bíblia todos os dias, quase todos os dias temos encontros, e você lê na Bíblia tantas promessas da parte do Senhor, mas é impressionante como a grande maioria não crê. A grande maioria demonstra por meio das suas ações e palavras que eles não creem. Aos abomináveis. O que é abomináveis? Quais que são os abomináveis? Abominável, irmãos, é aquele que trata aquilo que para Deus é santo como se fosse algo ordinário. Isso para Deus é abominação. Então, para a gente ter um exemplo, era como
você pegasse e sacrificasse um animal impuro no altar. Então isso era visto como algo abominável, porque aquele altar, ele é um altar que era usado para para relacionar Deus com o seu povo. Por isso aquele altar era santo. E os animais deveriam preencher os requisitos, só podiam ser determinadas espécies de animais e determinadas características. Quando, um pouco antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, um líder, Etíoco Epifânio, ele sacrificou um porco no altar do templo, e isso trouxe grande revolta diante dos judeus, e chamou-se aquilo de abominável da desolação, porque é uma abominação você tratar as coisas de Deus como algo profano. É por isso que no livro de Provérbios diz: aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Porque a oração deve ser um reflexo do nosso relacionamento com o Senhor. E o nosso relacionamento com o Senhor não é baseado no nosso modo de pensar. O nosso relacionamento para com o Senhor é baseado naquilo que o próprio Senhor revelou a respeito de si mesmo por meio da sua palavra. Então, quando você rejeita a palavra de Deus como forma de você ter um correto relacionamento com Deus, a oração que você faz é abominável. E aqui ele diz os abomináveis. Então, os abomináveis são aqueles que tratam as coisas de Deus como qualquer coisa. É por isso que no capítulo 7 de Mateus é dito que não devemos dar pérolas aos porcos. Não devemos. Por que os porcos? Porque os porcos não sabem diferenciar o que é bom do que é mal, o que é santo do que é profano. Então não devemos. Isso é abominação diante de Deus. Os abomináveis, aqueles que não entenderam que Deus é santo, santo, santo. E essas pessoas estão excluídas. Aos assassinos. Os assassinos. Vivemos em uma sociedade onde o assassinato, de acordo com alguns, é permitido. Então nós temos no Brasil a questão da legítima defesa. Se alguém tentar te matar, e aí você, para se defender, mata a pessoa, você tem, de acordo com o nosso Código Penal, é uma excluda. Você é excluído de ser culpado daquele crime, porque você estava se protegendo. Mas diante da palavra de Deus, é melhor você morrer do que você matar. Porque se você morrer como cristão, você vai para o céu. E se você matar aquela pessoa, e anos depois você morrer, você morre como assassino, você vai para o inferno. E a gente tem pastores, líderes evangélicos do nosso país, que dizem que você pode matar, que está tranquilo. Se algum ladrão entrar em sua casa, você atira e mata, e aquele assassinato seu, Deus não vai levar em consideração. Eles estão esquecendo do que está escrito aqui, e eles, pela própria fala deles, eles revelam estar excluídos da aliança, como os fariseus, que se achavam filhos de Deus, mas eles não imitavam as obras dos patriarcas que eles diziam ser descendentes. Eles imitavam a obra do diabo, pois o diabo é que é assassino desde o princípio. Então os assassinos não herdarão. Os impuros, aqueles que praticam toda sorte de imoralidade, de impureza. Nós vivemos em um mundo altamente imoral. A imoralidade é algo assim tão assustador que tem alcançado até as crianças. Hoje a gente não tem mais essa questão de limites. Não, hoje você vai ver em outdoors, em propagandas, em pleno horário normal, coisas assim que são absurdas. Mas é a sociedade, uma sociedade cada vez mais permissiva. Crianças ouvindo e repetindo músicas e danças completamente imorais. E isso faz com que as coisas se tornem cada vez mais normais.
As coisas começam a se tornar ordinárias. E quando você diz, não, mas isso é muito feio. Não, por que é feio? Porque isso não pode. Isso é uma moralidade. Ah, você é muito retrógrado. Você é muito quadrado. Você é muito conservador. Não. Isso não pode. Isso não pode com adulto, imagine criança. Mas esse é o referencial da nossa sociedade. O grupo que fica excluído, os feiticeiros. Os feiticeiros, irmãos, é qualquer tipo de pessoa que acredita que pode alcançar alguma dádiva, algum acréscimo por meio de prática de rituais. Então a feitiçaria não é algo que está excluída do reino dos evangélicos. Claro que a feitiçaria, uma pessoa que é do candomblé, uma pessoa que é envolvida com bruxaria e com qualquer tipo de religião, de ocultismo, isso é feitiçaria. Mas a gente também vai ver feitiçaria em meio evangélico. Um exemplo muito comum são as chamadas campanhas. Isso é feitiçaria. 7 semanas, você vai dar 7 semanas, uma quantidade determinada de dinheiro, e você vai na igreja essas 7 semanas, e depois da 7ª semana, Deus vai fazer aquilo que você negociou com Ele. Isso é feitiçaria, Deus não faz isso. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Ele manda e as pessoas obedecem. E obedecem porque sabem que o que Ele manda é bom. Não se obedece simplesmente por temor, mas obedecemos por amor, por saber que Ele nos ama e que tudo aquilo que Ele determina para nós é bom. Mas vivemos em um momento evangélico onde a prática de feitiçaria é muito comum. Você tem óleo ungido, pessoas que atribuem valor a óleo ungido, pessoas que atribuem valor a orar em cima de um monte, orar em determinados lugares que para os evangélicos modernos são sagrados, né? Templos que se tornaram verdadeiros lugares de adoração. Isso tudo é feitiçaria e é uma abominação muito grande, porque isso é feito no nome de Deus. E não é algo assim que a gente diga, meu Deus, está acontecendo isso só agora. Não, isso já aconteceu no Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Quando o povo que foi liberto do Egito começou a murmurar, Deus enviou serpentes abrasadoras. E essas serpentes picavam o povo e o veneno delas era mortal. O povo então disse que se arrependeu, foi até Moisés e pediu para Moisés interceder para com Deus. Moisés então fez isso e Deus disse, olha, você vai construir uma serpente, igual a serpente que está picando o povo, você vai botar ela em uma espécie de madeira, né? E o povo que for picado, aquela serpente, né, que estava levantada no madeiro, ela não impedia as pessoas de serem picadas, mas era como se fosse um remédio para o veneno, né? A gente tem um nome, né? Antídoto, isso mesmo, para o veneno. Então as pessoas que eram picadas, elas olhavam para a serpente, que simbolizava o próprio pecado delas, e então elas eram curadas. E aquela serpente permaneceu no meio do povo. Quando chegar lá adiante, o pessoal começou a adorar a serpente, chamando ela de Neustã. Aí teve um rei que viu que aquilo era abominação e ele destruiu a serpente, e isso agradou ao Senhor, porque o Senhor não admite nenhum tipo de idolatria, como está escrito aqui. Os idólatras, esses também estão excluídos. E uma das coisas que mais fabrica ídolos é o coração humano. E por mais assustador que seja, o nosso coração, ele usa a própria palavra de Deus para fabricar um Deus que nos seja conveniente. É por isso que nós vamos ver que no movimento evangélico há uma gama, assim, uma variação de interpretação bíblica assustadora. Então você vai ver textos assim que são bem claros. Existem realmente alguns textos que são mais que precisam de mais estudos, são mais difíceis de interpretação, mas existem textos tão claros na Bíblia, mas que determinadas denominações e vertentes do movimento evangélico, elas abraçam uma interpretação errada e elas então fabricam um ídolo. Então você vai ver
que se você pegar 10 assim, seitas ou vertentes do movimento evangélico, cada uma tem uma visão acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca do papel do Espírito Santo na vida. E isso é um ídolo, isso é uma idolatria, porque a visão bíblica ela é uma só. Só existe uma visão que está certa, de maneira que se 10 pessoas leem a Bíblia e cada uma delas tem uma visão a respeito da Bíblia, 9 estão erradas e uma está certa. Não tem como as 10 estarem certas. É como se uma pessoa olhasse para esse pano que está aqui atrás e dissesse, não, eu acho que aí é azul. Outra disse, não, eu penso que é preto. Não, é vermelho para mim. É branco, é amarelo, é lilás. Cada um dissesse uma cor. Todos estão certos? Não. Esse pano ele tem uma cor só. Então, é a mesma coisa. Quando Deus deixou a sua palavra para nós, Ele não deu para a gente liberdade de interpretação. Muito pelo contrário, Ele nos trouxe a sua palavra de maneira compreensível para aqueles que são os seus filhos. E nós, então, estudamos, compreendemos e praticamos. E o que nós temos visto são pessoas que, pelos seus próprios interesses, e, mais uma vez, isso não é novo, adulteram a palavra de Deus. O apóstolo Paulo já falava sobre isso. Pessoas que adulteram, que mudam a palavra de Deus. E essas pessoas criam ídolos dentro da própria igreja evangélica. O meu Jesus faz assim, assim, assim. O seu Jesus não é bíblico. Ou como você pode conversar com, às vezes, senhoras, né, idosas, de determinadas denominações. Eu presenciei uma vez, falando sobre a realidade de que Jesus lança no inferno. Aí ela respondeu assim, o meu Jesus não lança ninguém no inferno. Como o seu Jesus não lança? Porque está na Bíblia, é Jesus que tem a chave do inferno, não é Satanás que tem. Não é o diabo que leva as pessoas para o inferno. Jesus nunca faz isso. Como Jesus não faz? Jesus vai lançar o próprio Satanás lá dentro. Então, pessoas que adulteram e seguem aqueles que adulteram a palavra de Deus, e por essa visão correta, elas se tornaram idólatras. E elas estão excluídas da aliança. Todos os mentirosos, não existe mentirinha. Não existe mentirinha para o bem. Não existe falso evangelho. No nosso estado ficou muito comum, há alguns anos atrás, mais precisamente há uns 20 anos atrás, não só no nosso estado, mas era comum uma expressão no meio político. Pessoas assim, quando diferenciavam um político de outro, diziam assim, fulano rouba, mais faz. Então assim, aí a pessoa diz, vou votar em fulano, porque fulano, eu sei que fulano é mau caráter, eu sei que ele rouba, que ele mete a mão, mas pelo menos ele faz alguma coisa pelo povo, pior o outro que rouba não faz nada. Então crescia essa ideia no meio político, olha que assustador, né? E no meio evangélico tem essa ideia também. Fulano prega o falso evangelho, mas ganha almas. Como é que a pessoa pode ganhar alma com a mentira? Me diga aí. A pessoa prega a mentira, o que a pessoa está pregando não é bíblico, não é correto. Então alguém acredita naquela mentira, começa a fazer parte de uma igreja mentirosa e está salvo. Como assim? Então, ele prega o falso evangelho, mas ganha almas. Como ganhar almas se ele está pregando o falso evangelho? Eu já ouvi essa expressão muitas vezes no meio evangélico e foi algo assim que me assustou. Principalmente essas pessoas assim, centro de recuperação. Que você vê assim, eles fazem coisas assustadoras. Eles falam coisas assustadoras dentro lá do centro de recuperação. E aí ainda usam esse jargão. Não, mas pelo menos a pessoa entrou lá e saiu de lá sem vício de drogas. Sim. Mas saiu de lá um mentiroso, assassino, violento, estelionatário. Só não usa mais droga, mas faz coisas assim assustadoras. Deus transformou a vida. Transformou. Deus transformou. A pessoa está fazendo coisas assustadoras. Mas ele não usa droga. E o que isso tem a ver? É a sociedade evangélica dos nossos dias. Por isso ele diz, os mentirosos, a parte que lhe cabe,
será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todo mundo sabe que o que está sendo falado aqui é o quê? O inferno. Pastor, por que o senhor está lendo essa parte se a gente está estudando Lucas capítulo 13? Porque é exatamente o que Jesus está falando lá. Embora você, se você não percebeu ainda, eu espero que você perceba. Jesus está falando exatamente a mesma coisa. E olha que coisa interessante, olha o que eu queria mostrar a vocês aqui, já para a gente voltar para Lucas 3 e concluir. Jesus fala isso no capítulo 21. No capítulo 22, há uma repetição daqueles que vão ficar excluídos. Mas parece assim, Senhor, por que o Senhor está falando de novo? O Senhor já disse. O Senhor já falou, tem menos de 20 versículos, o Senhor já disse. Por que o Senhor vai repetir? Porque nessa passagem, de um capítulo para o outro, a gente já se esquece. Porque a gente é bom em esquecer o que a gente tem que se lembrar. E a gente é bom em se lembrar que a gente devia esquecer. Aí a gente se esquece do que a gente tem que fazer, mas a gente se lembra do que a gente devia esquecer. Por isso essa repetição aqui no versículo de número 14, do capítulo 22, são os últimos versículos da Bíblia. O Apocalipse ele vai concluir aqui no capítulo 22, versículo 21, mas no capítulo 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e que entrem na cidade pelas portas. Está falando aqui de quem? Dos salvos, daqueles que são ramos da videira verdadeira que é Cristo, que são ovelhas do bom pastor que é Cristo. Mas no versículo 15, a repetição do que eu falei a vocês, fora, mas ele já tinha dito, repete, fora ficam os cães. Cachorro não entra, não está falando de animal. Os cães aqui, nós já vimos isso em Mateus capítulo 7, não dê as coisas santas aos cães. Os cães são aqueles que reagem violentamente contra o Evangelho. Um exemplo, o apóstolo Paulo pregou numa cidade chamada Listra. E quando ele estava pregando, havia um homem que era aleijado, e o apóstolo Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, e disse: homem, em nome de Cristo, levanta e anda. Ele levantou, andou, todo mundo ficou maravilhado, e começaram a chamar Paulo de Deus. E nessa viagem missionária que estava com o apóstolo Paulo era Barnabé, começaram a chamar eles de deuses. O apóstolo Paulo disse: nós não somos deuses, fazemos isso em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo falou de maneira tão forte com eles, que queriam sacrificar um animal em homenagem a Paulo e a Barnabé. Ele falou tão forte contra a religiosidade deles e defendendo a fé em Cristo Jesus e o poder de Cristo, que as pessoas ficaram com raiva. E então pegaram o apóstolo Paulo à força, levaram até fora da cidade e apedrejaram ele. Então é isso, esses são os cães, são aqueles que reagem violentamente. O próprio apóstolo Paulo faz um alerta ao seu filho na fé, Timóteo, e ele diz: toma cuidado com Alexandre, o latoeiro, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras, ele causou muitos males. Toma cuidado. Esses são os cães, são aqueles que resistem fortemente. Você prega, você mostra na Bíblia que é assim, e a pessoa diz: não aceita, meu pensamento é contrário. Mas a Bíblia, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não quero saber o que a Bíblia diz. Eu penso diferente. Se eu tiver que ir para o inferno por causa disso, eu vou. Esses são os cães. E tem muita gente assim na igreja, mas muita mesmo, não se engane. E ele continua: olha, os feiticeiros, que a gente já falou, se lembra? Quando você cria rituais, achando que essas práticas de rituais trarão algum tipo de benefício. Os impuros, já falamos sobre a imoralidade reinante. Os assassinos. Vivemos em uma sociedade que os violentos são vistos como vencedores. Assustador, né? Mas é isso mesmo. Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Olha como isso está ligado com o que a gente está estudando no capítulo 13 de Lucas. Versículo de número 16. Eu, Jesus, quem fala essas coisas é Jesus.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele enviou essa mensagem para o mundo? Não. Ele enviou essa mensagem para a gente, para a igreja. Da mesma forma, Jesus, voltando agora para Lucas capítulo 13, Jesus está explicando aos seus discípulos. E ele disse no versículo 24, algo que a gente já falou ontem: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pastor, é muito difícil ser crente, é por isso que eu nunca quis me batizar, eu nunca quis um compromisso mais sério com o Senhor Jesus. Cuidado, porque muito pior, naquele grande dia, vai ser não ser crente. Se é difícil seguir a Cristo, muito mais difícil será o destino daqueles que não o seguiram. Esse alerta é muito claro na Bíblia. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E a gente estudou ontem a arca de Noé, como Noé constrói a arca com a porta fechada e as pessoas então morrem todas. O mundo inteiro perece pelas águas do dilúvio. A porta foi fechada pelo próprio Deus, não foi Noé que fechou. A mesma coisa. A porta é fechada pelo próprio Cristo diante daqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho da Graça. E ele diz, quando o dono da casa, agora Jesus vai contar uma parábola como ele já tinha contado. E aqui ele está falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. A primeira parábola foi do grão de mostarda, que o reino de Deus começa pequeno, praticamente insignificante, e ele cresce, ele vai crescer. Em segundo lugar, a parábola do fermento, que o crescimento ele é de dentro para fora, uma vez que o Espírito Santo ele passa a habitar no coração do cristão e faz com que Cristo habite em nós. Essa é a esperança da glória. E todo aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, que tem o Espírito Santo como selo da promessa, ele vai crescer e dar fruto. E aqui Jesus agora vai contar essa parábola, mostrando que, da mesma forma que o reino de Deus vai crescer do ponto de vista externo, vai crescer internamente na vida daqueles que creem, há um grupo que vai ficar excluído dessa promessa. Há um grupo que aparentemente está no reino, mas não está de verdade. Então, o reino de Deus vai crescer, vai. O reino de Deus vai crescer dentro dos crentes, que se tornarão cada vez mais crentes, vai. Mas existe um grupo que aparentemente está no reino, mas que naquele grande dia vai ser revelado que eles nunca fizeram parte deste reino. Essa é a parábola. 3 parábolas falando do reino. Por isso que aqui é tão sério, como Jesus fala. Quando o dono da casa, o dono, ele é o dono da casa, ele é o senhor do reino, quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vós, olha que coisa assustadora, ele olha para as pessoas ao seu redor e ele vê alguns que estavam ali, mas que não estariam no reino. Não é assustador isso? Vós, tinha um monte de gente, e eles, muitos de vocês aqui, ó. Não é assustador isso? E essas pessoas não mudaram, mesmo com o alerta do próprio Jesus. Vós, ele aponta, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor. Mas por que vocês estão me chamando de Senhor agora? O livro de Malaquias, só para a gente entender essa referência, Malaquias capítulo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, para facilitar. Eu vou fazer a leitura, se os irmãos quiserem ouvir. Malaquias capítulo 1. Diz o seguinte, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Aqueles que oram, Pai nosso que está no céu. Não honra. Não trata Deus com honra.
Como você faz essa oração? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E agora aqui no capítulo, voltando a Lucas 13, a gente vê essa mesma expressão. Pessoas chamando Deus de Senhor, chamando Cristo de Senhor, quando na verdade elas se comportavam de forma totalmente diferente. Uma contradição. Elas chamam Jesus de Senhor, mas elas agem como se elas mesmas fossem senhores das suas vidas. É muito comum a gente ouvir, e o mais assustador é que tem se tornado comum ouvir coisas assim dentro de igrejas evangélicas, pessoas dizendo assim, líderes evangélicos dizendo: olha, você é o Senhor da sua vida. Ninguém pode impedir o que Deus tem para você, a não ser você. Então tem alguém que pode impedir, é você. De maneira que Jesus não é mais Senhor, você é. Eu já ouvi dentro de igrejas evangélicas pessoas dizendo que Jesus jamais faria alguma coisa na nossa vida se a gente não deixar. Como assim? Não entendi. Mas essas mesmas pessoas chamam Jesus de Senhor. Isso é uma contradição. Se Ele é Senhor, é Ele que manda. Se eu sou o Senhor, sou eu que mando. Mas então eu não posso chamar Ele de Senhor e agir como se eu fosse o dono da minha vida. E é isso que a gente tem visto nas igrejas. Por isso é que essas pessoas... O que a gente falou? Isso é o auto-engano. Pessoas que elas enganam a si mesmas. É o que a gente chamaria de autossabotagem. Você está se sabotando. Você está sendo o seu pior inimigo. Porque você sabe o que tem que fazer e você escolhe não fazer. Você sabe o que tem que deixar de fazer e você escolhe não deixar de fazer. E naquele dia ainda tem a cara de pau: Senhor, o Senhor me deixado lá de fora, olha a carinha de coitado. É assustador, irmãos, essa verdade. Senhor, abre-nos a porta. Mas como assim? A porta esteve aberta o tempo todo. Toda segunda-feira tinha estudo bíblico. Se você pedisse para um pastor para te batizar, ele te batizava. Se você tivesse alguma dúvida, pode ter certeza que ele tiraria. Se você estivesse precisando de alguma coisa em relação ao reino de Deus, pode ter certeza que Deus providenciaria irmãos para te ajudar no crescimento espiritual. Por que você não aproveitou? É como aquele rico que acorda no inferno depois da sua morte e diz: avisa meus irmãos. Como? Ele tem a lei, ele tem os profetas, ele tem a Bíblia. A igreja está lá. Se eles quiserem, eles vão à igreja, eles ouvem o evangelho e eles vão ser salvos. Quantas e quantas vezes pessoas foram convidadas? Dezenas, centenas, milhares de vezes. Todos os nossos cultos são transmitidos. E uma das coisas assim que sempre me traz receio é que a nossa página no Facebook, embora isso para nós não represente nenhum tipo de ganho, a gente não ganha nada com a divulgação no Facebook e no YouTube, nem temos quantidade de gente para isso e nem o nosso foco, mas existem cerca de 2.000 pessoas que dizem estar seguindo a nossa página. Toda vez que tem uma reunião nossa, chega um aviso para essas pessoas: está tendo um culto e elas têm a oportunidade de assistir o mesmo culto que vocês. 2.000 pessoas. Você acha que dessas 2.000 pessoas 20 são crentes? Eu estou dizendo 20 de 2.000. Será que 20 são? Eu não sei se são 10. Imagine 20. A prova disso é que você não vê mudança. Você não vê nenhum tipo de interação. É impressionante como quando você coloca bobagens e coisas fúteis nas redes sociais, há uma interação. As pessoas colocam risadas, as pessoas colocam opiniões,
Mas quando se coloca uma mensagem bíblica, não há interação. É como se assim, aquela mensagem fosse desprezível. Ela é vista como nada, como menos que nada. E aí naquele grande dia, as pessoas vão dizer: mas Senhor, eu quis tanto ouvir. Você? Milhares de notificações chegaram para você ouvir, você nunca quis ouvir. Você está dizendo que eu fiz aquelas pessoas comprarem celular, terem plano de internet. Eu fiz que as pessoas se preocupassem em transmitir os cultos, mesmo com todo trabalho. E simplesmente vocês que não teve oportunidade, como você não teve? Você percebe que as pessoas se tornam cada dia mais indesculpáveis. Deus tem tornado, a graça de Deus tem tornado com que o Evangelho se propague, porque isso é uma profecia. O Senhor Jesus, em Mateus 24, disse que esse Evangelho será pregado no mundo inteiro. Essas 2.000 pessoas, tem gente de países que não são o nosso país. Tem pessoas da Europa, tem pessoas da Oceania, tem pessoas da África que assistem uma vez ou outra e depois não vê mais. Tem até da China. Da China. E aí? O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Então, virá o fim. Isso é uma profecia bíblica. E Jesus está falando sobre essa profecia aqui. E a gente às vezes passa por essa passagem e nem se atém. Passa por ela e apenas... Não, Jesus fez uma repreensão em relação àquele grupo de judeus. Ele não. Está falando para a igreja. A pregação é para a igreja hoje. Senhor, abre-nos a porta, e eles vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, olhe, a cara de pau. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença. A ideia é, olha o texto, está dizendo o seguinte aqui, pessoas que diziam, mas Senhor, eu ceiava, eu me batizei, eu ceiei, eu ia para os cultos, eu assistia. Tudo bem que eu não dizimava, não ofertava, não fazia nada que envolvesse o lado financeiro, mas outras coisas eu fazia. Comíamos e bebíamos. Comer e beber, irmãos, simboliza relacionamento, simboliza interação. Aqui nós estamos lendo o que se chama na Bíblia de hebraísmo. É um modo de falar comum do povo judeu. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve em 1 de Coríntios, ele diz que com o falso irmão nem comais. Ele não está dizendo que se a pessoa estiver comendo na McDonald's, e aí você chega lá e come na McDonald's. Não, o falso irmão não vou nem comer na McDonald's. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo não tenha relacionamento com essa pessoa. É importante que fique claro que você e essa pessoa não estão andando juntos. Vocês fazem parte de reinos diferentes. Aqui é a mesma coisa, as pessoas dizem ter um relacionamento com Cristo, nós comíamos e bebíamos na tua presença. Na minha presença, não. Vocês nunca tiveram na minha presença. Comíamos e bebíamos, Senhor, na tua presença. E ensinavas em nossas ruas. O ensino chegava até eles, mas eles nunca cumpriram. Ensinava, Senhor, nas nossas ruas. Como foi que Jesus tratou Cafarnaum e Betsaida? Cafarnaum e Betsaida eram 2 cidades que ficavam na Galileia, onde Jesus passou a maior parte do seu ministério terreno. E foi justamente nessas 2 cidades onde Jesus mais fez milagre. Aí você fica pensando que Jesus agora é todo mundo salvo aqui. Não, ele voltou naquela cidade, naquelas 2 cidades, e disse: vocês 2 são mais culpadas do que todas as outras. Vocês acham que pela quantidade de milagres que eu fiz aqui, vocês estão indo para o céu? Não, vocês estão indo para o inferno. Porque vocês receberam tantas dádivas de Deus e ainda assim não se arrependeram. E ele diz: se o que foi feito aqui no meio de vocês tivesse sido feito em Tiro e Sidom, cidades pagãs, que não conheciam a Deus, eles teriam se arrependido. Se o que foi feito no meio de vocês, os sodomitas, Sodoma e Gomorra tinham se arrependido, imagine, irmãos. Mas vocês não se arrependeram. Não é assustador isso?
onde mais aconteceu milagre. Hoje a gente vai ver as igrejas evangélicas, um monte de milagre. E as igrejas que têm mais milagre são as mais cheias. Jesus pregaria que sermão? Esse. Mas as pessoas nunca vão pregar esse. Muito pelo contrário. Comíamos e bebíamos, ensinava em nossas ruas. A pessoa está dizendo, eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia várias vezes. Eu sei, Jesus, o que o Senhor falou no Sermão do Monte. A tua mão direita fazer, a esquerda não saiba. Olha, quando você for orar, é no quarto secreto. Eu sei, Jesus, o Senhor ensinou isso. Eu aprendi que você tem que amar o inimigo. E se ele tiver fome, você dá de comer. Eu aprendi, Jesus. E cumpriu? Ah, não, cumpriu. Eu não sabia que tinha que cumprir. Para mim só tinha que aprender. Para mim só tinha que decorar, Jesus. Tinha que cumprir. Mas vem cá, no final desse sermão que você está dizendo que aprendeu, não diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia? Quando soprarem os ventos, quando vier a tempestade, o que vai acontecer com a casa? Ela vai desabar. Ah, Jesus, o senhor está falando sério? Eu pensei que era brincadeira. Mas ele vos dirá, e aqui, irmãos, pode ter certeza que até os homens mais tirados a valentes, né, os que se dizem valentes com a arma na mão, quero ver nesse dia. Os que dizem que fazem, né, que acontecem, que são terror, porque a gente está diante daquele que até os demônios estremecem. Imagina um demônio enorme, assustador, quando vê Jesus, rabinho entre as pernas, fica se tremendo. Eu quero ver esses que se dizem tão valentes, né? Principalmente quando estão armados. São valentes, eu quero ver nesse momento aqui. Assustador. Esse sim que nós deveríamos temer. Mas ele vos dirá, não sei de onde vocês são. Não sei. Senhor, a gente comia e bebia na tua presença. Eu não sei. Quer dizer, ele não sabe de onde as pessoas são. É claro que ele sabe. Ele já havia dito no Evangelho de João, são filhos do diabo. O que ele está dizendo, não sei, é, eu não tenho relacionamento com vocês. Eu não tenho nada com vocês. É como quando Jesus diz, olha, o príncipe deste século está vindo, e eu não tenho nada com ele. Eu não tenho nada com ele. Vocês, quem são essas pessoas? Jesus vai adjetivar elas, ele vai dizer quem são essas pessoas, e a gente tem que se analisar, para ver se a gente realmente não faz parte desse grupo. Apartai-vos de mim. As pessoas estão tentando se aproximar e Jesus, nem venha. Não venha não, já fechou a porta. E ele disse o porquê, vós todos os que praticais a iniquidade. É como a gente leu lá em Apocalipse, é como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses, perdão, capítulo 2. Aqueles que têm prazer na iniquidade, Deus envia o espírito do erro. Aí eles acreditam, na verdade, não, na mentira. E nesse grande dia, olha que coisa, apartai-vos de mim, todos vocês que praticais iniquidade. Iniquidade, irmãos, é sinônimo de pecado. Iniquidade é sinônimo de pecado não arrependido, pecado não confessado, pecado não abandonado. A insistência em se opor a Deus, mesmo depois de Deus misericordiosamente oferecer a sua graça. E as pessoas não aceitam, não querem, elas perseveram na maldade. Versículo 28, já concluindo, irmãos. Ali haverá choro e ranger de dentes. É importante sempre você se lembrar dessa expressão, porque se você acha que a sua vida está difícil agora, você não tem a mínima noção do que significa inferno. A nossa vida não está difícil. A nossa vida está difícil, mas há uma graça proporcional às dificuldades do caminho. Mas a grande dificuldade virá para aqueles onde não mais existe graça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro fala de sofrimento.
Ranger de dentes fala de dor, de raiva. Porque essas pessoas estão sofrendo, mas não é um sofrimento que gera arrependimento. É um sofrimento que gera raiva, que gera ainda mais ódio. É isso que o mundo sente. Quando as pessoas sofrem no mundo, elas têm o ódio. A gente vê isso se você teve a oportunidade de assistir algumas das reportagens sobre a guerra na Ucrânia, então você vê aquelas pessoas da Ucrânia sofrendo, porque a Rússia é uma potência, né, do ponto de vista armamentista e tem uma superioridade muito grande e matou muitos ucranianos. E esses ucranianos que tiveram parentes e amigos que morreram, eles estavam sofrendo, mas não era um sofrimento de arrependimento, um sofrimento de buscar Cristo para consolar, era um sofrimento de ódio. E foi uma expressão que eu ouvi várias vezes quando eu assisti as reportagens. Toda vez que matavam alguns ucranianos, o presidente e os demais ucranianos, eles repetiam a expressão: jamais perdoaremos. Jamais perdoaremos. E aquilo me chocava muito. Porque eu digo, meu Deus, essa quantidade de sofrimento, o pessoal ainda não se atém para o perigo do porvir. E em vez de se arrepender, o ódio ainda aumenta mais. Porque é isso que o sofrimento faz com aqueles que não têm Cristo. E você vê pessoas, às vezes evangélicas, envoltas nesse tipo de sentimento de ódio, brigando por bandeiras. Como você vê evangélico brigando por partido político, evangélico brigando por aborto, homofobia. Essas não são as nossas bandeiras. Essa bandeira é Cristo. A gente não está aqui para fazer do mundo um lugar melhor. A gente está aqui para dizer: o mundo vai ser destruído. E você é convidado a se arrepender e aí para o novo céu e nova terra, vamos? Amém. Mas não para dizer que o mundo vai ser um lugar melhor, porque não vai. E a gente vê essa mensagem de ódio sendo disseminada por evangélicos. Que é assustador, né? Pessoas que deveriam ser um referencial de amor. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes, olha, Jesus está dizendo: vocês verão o reino de Deus. E quem vai vir? Quem vocês vão vir? Aqueles que eles diziam ser parentes, eles diziam ser, na verdade, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Eles fazem parte, eles chamam esses três de os patriarcas, porque a aliança foi feita com Abraão, e ela foi confirmada com Isaque, com Jacó. Depois vieram os 12 patriarcas, que deram nome às tribos de Israel. E aqui ele diz: esses, eles vão estar lá, vocês não. Porque vocês não seguiram o caminho deles. Vocês seguiram os seus próprios caminhos. Jacó e todos os profetas que fizeram tantos alertas, tantos avisos, Deus deu por meio dos seus profetas, e o povo matou os profetas, prendeu os profetas, rejeitou a mensagem dos profetas. E ele diz: vocês vão ver, essas pessoas que vocês rejeitaram, vocês vão ver, mas vós lançados fora. Olha a expressão, lançados fora. Imagine que a mão que vai fazer isso é a de Deus. Já imaginou? Muitos virão do Oriente e do Ocidente. De quem está falando aqui? De mim e de você. Quando Jesus falou isso, a gente nem sonhava em nascer, quanto mais ser crente. Mas Jesus já sabia que a gente ia se reunir no dia de hoje. E que a gente ia se lembrar dessa promessa. E que a gente ia entender a responsabilidade de estar debaixo dessa promessa. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. A ideia aqui é leste, oeste, norte e sul, né? São os chamados pontos cardeais que você aprende na escola, na geografia, não é assim? E tomarão lugares à mesa. Mais uma vez, a referência em relação à refeição é comunhão. Por isso que a gente tem a Santa Ceia. Ceia é uma palavra que fala de quê? Refeição. Então a gente pega o simbolismo do pão e o cálice, né?
que é o suco de uva, e a gente então faz uma refeição santa, se lembrando do sacrifício de Cristo que nos alcançou e nos salvou. É a Santa Ceia. Aqui a gente vai ver essa Santa Ceia no seu ápice, que é a gente lá no reino fazendo uma refeição com o próprio Deus sentado na mesa com a gente. Glória a Deus. Maravilhoso. Versículo 30, e essa passagem aqui é bom tomar cuidado, porque tem muita gente que se engana. E a gente já falou, cuidado com o auto-engano. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. A maioria das pessoas que ouvem esse versículo diz, tem gente que vai chegar aos 47 do segundo tempo e vai entrar. Não, ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo que tem gente que pensa que está entrando e está excluído. Tem gente que muitas vezes estava excluído, mas vai se arrepender, vai crer e vai entrar. Você sabe quem é Maria Madalena? Maria Madalena é aquela que viu pela primeira vez Cristo ressurreto. É a primeira pessoa. Imagine uma mulher que era deixada de lado no Antigo Testamento, mas Cristo aparece ressurreto para aqueles que buscam primeiro, e no caso foi Maria Madalena. Mas como foi o passado de Maria Madalena? Será que ela foi uma pessoa tranquila? Só vou dizer uma coisa a respeito dela. Ela tinha 7 demônios. Bom, uma pessoa que tem um demônio, você é endemoniada, tem um demônio. A pessoa tem 2 demônios, nem endemoniado, 3 demônios. Ela tinha 7. Jesus expulsou 7 demônios. E aí ela se arrependeu e creu. Será que ela era tranquila? O apóstolo Pedro era tranquilo? Ele andou 3 anos e meio com Jesus e ainda assim teve força para arrancar a orelha de um camarada. Então a gente observa como Jesus pegou o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo de Tarso, e respirava fúria contra os crentes. Esses são os últimos que se tornaram primeiros. É como a gente já leu aqui em 1 de Coríntios, aquilo que para o mundo era desprezível. Quer algo desprezível? Você quer ver algo desprezível? Você vai no lixão. Ainda chama canabrava? Menuncia, né? Aqui há anos atrás, quando eu era criança, dizia que o lixão ficava num lugar chamado Canabrava, não era assim mesmo? Era isso mesmo? Agora é Menuncia, né? Então você quer ver, você vai no lixão da cidade, onde, né, os carros de lixo eles levam, né? Tem até o nome do depósito, né? Como é o nome do que chamou o lugar? Tem um nome específico. E aí ficam lá os recicladores, né? Que ficam catando aquilo que pode ser... É o aterro, né? É o aterro sanitário, exatamente. Então, ali estão as coisas desprezíveis. Foi o que ninguém quis e jogou fora. Olha, tem um irmão aqui nosso que o ventilador dele recebeu o nome de Robocop. O ventilador quebrou há muitos anos atrás, creio eu. E aí ele foi pegando peça de um, peça de outro, né? Pé de outro. E ele fez uma espécie de arma. Mas não foi para fazer mal aos outros, não. Faz mal a ele, né? Porque o ventilador não tem nem aquela parte que protege a hélice, né? A hélice é solta. Ali é para testar a fé, que se você botar o dedo, foi. Então depois vai, ora e cola o dedo, igual fez com o Pedro. Então, você vê, né? A gente tem um ventilador como desse e a gente nem joga fora. Então, o que é uma coisa desprezível é o que é desprezível mesmo. É aquilo que você, por exemplo, usou no banheiro, jogou fora e aí você vai botar na lata de lixo e vai parar nesse aterro. Isso é algo desprezível. Por que eu estou falando isso? Porque a gente lê esse termo desprezível na Bíblia e não faz a mínima noção do que significa. A gente acha que desprezível é simplesmente uma roupa velha. Que roupa velha? Roupa velha hoje em dia, meu filho, ou você costura, ou faz pano de prato de chão. Dependendo, se for um tecido melhorzinho, de prato, pano de prato. Se for um tecido que não é tão bom, pano de chão. Mas desprezível? Roupa não, o tecido está caro, né? Então, o que é desprezível é aquilo que realmente não tem nenhum valor para o mundo. E Deus pegou lá. Deus pegou a gente no lixão. Ele disse, não, eu vou fazer algo novo. Aquilo que para o mundo era desprezível, ele escolheu. Não está escrito em 1 de Coríntios?
Mas às vezes a gente não tem noção disso, porque a gente não percebe a nossa própria sujidade. E aqui Jesus está falando dessa mensagem da graça, que alcança aqueles que o mundo pensa que jamais seriam alcançados. Enquanto que aqueles que parecem que foram alcançados, não foram. Os fariseus são uma referência até hoje. Pessoas que têm apenas uma religiosidade externa, mas nunca tiveram uma transformação interna. Essas pessoas estão do lado de fora. A ideia de últimos aqui é, não deu para entrar. Porque o contexto qual é? Aqueles que saem por último, batem na porta, entram? Não, a ideia aqui é justamente, tem um grupo que entra e tem um grupo que não entra. Mas a maioria das pessoas lê essa passagem e não tem essa conclusão tão lógica. Não, tem gente que vai chegar aos 57, né? Não é nem 47. O juiz vai dar 12 minutos de prorrogação, né? E a pessoa vai chegar. Cuidado, irmãos. Uma interpretação equivocada da Bíblia é a antessala da destruição. Aqui ele diz: contudo, há últimos que virão a ser primeiros. Há Marias Madalenas, há muitas mulheres samaritanas. Glória a Deus. Que eram últimas, que ninguém diria que aquelas pessoas seriam alcançadas pela graça. Quem diria que uma simples dona de casa, recém-casada com um carpinteiro, se tornaria a mãe do nosso Salvador? Quem diria que um humilde carpinteiro seria o pai? Porque são essas coisas que são vistas pelo mundo como últimas. A gente olha para a lista dos 12 apóstolos. Irmãos, a gente, no olho natural, não escolheria nenhum desses. Um era publicano. Publicano já tinha uma fama que não era boa. Um deles era Zelote. Zelote é como uma pessoa sindicalista, irmãos. Trazendo para o nosso contexto, que vive em busca dos direitos. O Zelote era um partido dos judeus que não aceitava o domínio de Roma. E aí vivia o tempo todo tramando revoltas. Tinha um dos apóstolos que era Zelote. Eles vieram para cá. Tinha 4 que eram microempresários. Você já conversou com microempresário? O microempresário, irmãos, ele está sempre falando de dinheiro e reclamando de imposto. É porque sabe como é? O mercado de peixe não está dando bem. O mercado de peixe está meio caído esse tempo. O pessoal está sem dinheiro para comprar peixe, está preferindo comprar cabra, está preferindo comprar outros animais. E aí o imposto de Roma continua o mesmo, alto. Nossa. Aí de repente chega Jesus e chama 2 filhos de um pai, Zebedeu. E Zebedeu diz: rapaz, esse negócio não é de Deus não. Com a taxa alta que tá, eu vou perder 2 dos meus melhores empregados, são meus filhos. O que eu vou botar no lugar deles? Imagine Pedro chegando para a esposa dele, André chegando para a respectiva esposa e dizendo: maridas, a partir de hoje viveremos da fé. Ô Pedro, que conversa é essa, Pedro? Olha, você que deixa de botar o peixe aqui, viu, Pedro? Você que deixa de botar o pão na mesa, viu? Eu faço logo uma queixa. Ele disse: mas eu estou trabalhando para Deus. E não vai ser como trabalhando para Deus não, viu? Não me engana não. Imagine a marida de André. Sério, pode, Jesus. Levi, o publicano, ganhava um salário bacana como publicano. E aí de repente chega na casa dele, marida e filhos. Ó, agora a gente vai viver da fé. Meu pai de brincadeira. Ó, vamos diminuir os gastos, porque agora vai mudar um pouco a nossa realidade. Você acha que foi fácil? A gente olha para esses homens assim como se eles fossem diferentes da gente. Eles não eram. Eles eram igual a gente. Tinha cabelo, tinha uns que eram sem cabelo, né? Tinha uns que eram mais gordinhos, outros que eram mais magrinhos. Eles eram igual a gente, irmão. Eles andavam, falavam. Eles se cortassem, tinha sair sangue. A gente fala porque fica parecendo, né, por conta do movimento católico, né? Eles eram santos, que eles praticamente flutuavam no ar. Não, meus filhos, era todo mundo igual a gente aqui, os meus parentes.
Mas eles foram escolhidos como mensurar. Pastor, eu não tenho como saber se eu sou não, a esposa indo para o céu, o marido não. Filhos, pais sendo excluídos, porque a salvação é individual. É como a gente trata Cristo. A gente tem uma convicção que esse é o mesmo sentimento que Cristo nos tratará naquele grande dia. Vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a um dos seus pequeninos irmãos, é como se vocês tivessem feito a mim. Aquele que der um copo de água fria a um servo meu, como um servo meu, não deixará de receber a sua recompensa. E se repete esse tipo de profecia. E muitos ainda na nossa geração escolhem o caminho do auto-engano. Eu vou plantar na carne e vou colher no espírito. Não. Isso nunca aconteceu e nunca acontecerá, porque quem colhe na carne, quem planta na carne, colherá na carne. Para que você colha a vida eterna, você precisa plantar no espírito. Que o Senhor nos ajude a fazer a escolha correta. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós nos regozijamos diante da Tua exortação, porque sabemos que é o Teu amor que nos alcança e não nos deixa ficar do jeito que estávamos, mas nos transforma dia a dia. No primeiro momento, Senhor, muitas das Tuas exortações são duras de ouvir, mas sempre quando nós trazemos-nas ao nosso coração, é motivo de alegria, porque sabemos que o Senhor só repreende aqueles que o Senhor ama e o Senhor só corrige aqueles que são seus filhos. Então nós nos sentimos, Senhor, amados, mas ao mesmo tempo, Senhor, aprendemos os Teus preceitos e guardamos em nosso coração para não pecar contra Ti. Mas sabemos da nossa fraqueza, Senhor, e de que, sem o Teu auxílio, não conseguiremos levar à frente o caminho da santidade. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos santos, como o Senhor é santo. Nos ajuda a viver uma vida, Senhor, que Te agrade, pois a Tua alegria para conosco redundará em alegria para nós e para todos aqueles que nos rodeiam. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos, mantém sempre os nossos corações abertos a ouvir e a sermos transformados pela Tua palavra, Senhor. Eu oro pelos irmãos aqui de Cosme de Farias, que haja, Senhor, uma manifestação poderosa da Tua graça, salvando vidas e edificando o Teu altar santo, Senhor, neste local. Ajuda-nos a propagar a Tua mensagem de graça. Nós sabemos e nos enxergamos como tão pequeninos, Senhor. Muitas vezes pensamos até que não conseguiremos, tamanho é a nossa fraqueza, mas o Senhor tem nos capacitado a cada dia e nós somos gratos, eternamente gratos. Rogamos para que o Senhor continue a nos capacitar para nos tornarmos cada vez mais fiéis à propagação, Senhor, da Tua santa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a ser luz, a ser sal, e que tudo isso redunde em glória para Ti somente. Esse é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você mesmo, várias vezes, aproveite enquanto a porta ainda está aberta. Amém. Glória a Deus.